Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais para a gente bater um papo sobre política, educação, saúde e hoje também, gente, sobre futebol, viu? É isso mesmo. Eu sou o Wilson Júnior, estou aqui com vocês, não se assustem que Júlio nem Bianca está aqui hoje, mas eu vou falar sobre o nosso convidado, que hoje é assim, ó, bola na trave e não altera o placar. Estamos aqui, gente, com Ederlane Amorim. Sim, Ederlane, que é ex-jogador de futebol, jogou profissional e atualmente é presidente do Esporte Clube Primeiro Passo, que todos conhecemos como Vitória da Conquista. Não, Ederlane, seja bem-vindo ao podcast Interior Baiano Notícias. Obrigado, Wilson. Boa tarde, ouvintes do podcast Futebol Baiano, Futebol do Interior. Aos ouvintes do esporte, em geral, né, não só o futebol. Aproveitar aí o grande alcance do seu programa e deixar uma boa tarde especial aí para todos os nossos ouvintes. Ederlane, é uma tradição aqui no interior baiano que todo convidado meio que conte um pouco da sua trajetória. Então, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouco aí de como foi, assim, jogar profissionalmente, depois migrar para a parte administrativa de um clube, né? Até fundar o clube também. Como é que foi isso? É verdade, Wilson. Eu costumo dizer que eu já passei pelas 3 esferas do futebol. Eu fui jogador, eu fui treinador e hoje eu sou gestor. Eu, como todo adolescente, sonhava em ser jogador de futebol. Já aos 17 anos, eu jogava aqui no time chamado Bahia, por ironia, né? Chamava Sim. Bahia do Guimarães, que nos deixou, o saudoso Guimarães, que é muito conhecido aqui na cidade. E jogava LCDT com 17 anos já na categoria de adultos. E acabei chamando a atenção de alguns observadores que me indicaram para fazer uma peneira no Vitória, lá em Salvador. E em 84 eu fui para essa avaliação e não voltei mais. Fui aprovado, fiquei no Vitória praticamente 8 anos, entre as categorias de base e profissionais. Tenho um título baiano de 85 e de 89, lá no Vitória. E acabei saindo em 90, e onde eu fui para o exterior, joguei praticamente toda a minha carreira no exterior. Quase 15 anos no Peru, no Chile, na Bolívia, no Equador e na Alemanha, na Europa, na Alemanha. Voltei em 2001, já com 34 anos, e terminei aqui de jogar o Campeonato Baiano pelo Serrano, na ocasião, já que eu pensava em parar de jogar e seguir a carreira de treinador. Aos 34 anos, eu acabei pendurando a chuteira, não tinha contusão, não tinha nada, poderia até seguir jogando, mas não ia chegar mais a lugar algum como jogador e já estava querendo investir em outra carreira. Fiz cursos como treinador no Vitória, no Cruzeiro de Minas, e acabei treinando o Serrano aqui em 2002, e eu até brinco com alguns amigos que eu acho que eu sou o único treinador com 100% de aproveitamento na história, porque foi meu único trabalho e nós conseguimos, naquele ano, acesso com o Serrano para a primeira divisão. Acabei não ficando, por razões aí diversas, para a primeira divisão do ano seguinte, e já tinha fundado, paralelo ao meu trabalho no Serrano, eu já tinha fundado o Primeiro Passo, que é hoje o Vitória da Conquista, o trabalho filantrópico em 2001. Então eu acabei tendo que tomar essa decisão de seguir minha carreira como treinador ou dar todo o foco na questão do projeto Primeiro Passo. E eu acho que foi uma sábia decisão, Deus acabou iluminando. Eu acabei pendurando o apito, já tinha pendurado a chuteira, pendurei o apito e assumi a pasta. Então, desde 2001, nós estamos aí à frente do Vitória da Conquista, que era um projeto Primeiro Passo, um trabalho filantrópico que atendia garotos de comunidades mais carentes aqui em Vitória da Conquista. Eu bancava e banquei praticamente esse trabalho por 3, 4 anos. Foi ganhando uma proporção enorme, consegui aglutinar algumas pessoas em torno desse projeto. E em 2005 nós criamos o time do futebol profissional, já com diretoria constituída, estatuto. Não conseguimos disputar nada naquele ano. A data de fundação do clube é 21 de janeiro de 2005. Poderíamos ter disputado alguma coisa naquele ano. Esbarramos na burocracia da CBF e Federação Baiana, porque segundo o estatuto da época, só pode ter a cada 100 mil habitantes um time. Então nós já tínhamos 3 times aqui em Conquista, que era o Serrano, o Conquista Futebol Clube e o Serranense. Não cabia um outro, o registro. Então foi uma decepção muito grande, depois de tanto esforço, 4, 5 anos lutando para... Imagino. Tivemos que ficar praticamente desativado em 2005 e continuamos com o trabalho do projeto. Em 2006, o presidente hoje da CBF, que é o Reginaldo Rodrigues, conseguiu prescrever a inscrição de um clube e acabou tirando, se não me engano, a Serranense e perguntou se a gente queria disputar a segunda divisão e que estaria autorizado. Então foi uma
uma festa, reconvocamos todo o nosso quadro de diretores e decidimos disputar, sem muita experiência ainda nessa parte de formação de equipe, nessa parte de administração de profissionais, já que o nosso trabalho era apenas filantropia com alguns garotos de até 18 anos. E Deus foi tão bom conosco que nesse primeiro ano da disputa, em 2006, nós já fomos campeões invictos da segunda divisão naquele ano. Foram 14 jogos, 7 vitórias e 7 empates. E a partir disso, a história do clube já fala por si só, né? Tivemos aí de 2006 até agora na primeira divisão, de 2007, perdão, 2006 foi a disputa do acesso. E o ano passado tivemos a infelicidade de sermos rebaixados. Então a minha história no futebol foi essa, de jogador para treinador, uma passagem rápida, e como gestor do clube desde 2006, desde a sua fundação. A experiência dentro de campo, em que ela contribuiu, digamos assim? Em que ela ajudou a atuação fora de campo, né? Essa atuação como gestor do futebol? Ajuda demais. Primeiro que você entende o melhor universo dos jogadores, né? Entende o universo, entende as mentiras, entende o mundo deles como um todo. Sabe ali o que está acontecendo, né? Então é mais fácil você entender os anseios, as dificuldades e por você ter... Por exemplo, eu joguei em muitos clubes, mas a maioria times metade de tabela para baixo. Nunca joguei em times grandes, eu sempre fui um jogador mais determinado do que talentoso. Mas esses também vencem, né? Então eu cheguei até muito mais longe do que eu imaginava chegar. Já que você não nasce, você não se torna um Neymar, né? Você nasce um Neymar, você nasce um Messi e aperfeiçoa poucas coisas. Então, assim, na minha limitação, para mim, a minha carreira foi muito vitoriosa. Então, eu aprendi muito a ser disciplinado, ser organizado, a cuidar muito da sua parte física, porque você tinha que compensar a falta de alguma coisa com o seu cuidado invisível fora do treino. Então, tudo isso me trouxe uma expertise nessa parte de disciplina, de organização, e eu trouxe isso para essa gestão. A gente é um clube muito organizado, que nunca ficou devendo a jogador nenhum, a gente entende essa dificuldade. Temos o nosso patrimônio físico constituído, e você sabe que time no interior não é fácil. Você manter o futebol sazonal, você vive 3, 4 meses, depois volta o outro ano, e a gente consegue todos os anos manter salvo em 2022 que nós fomos rebaixados, que foi um acidente de percurso, acontece com qualquer clube, mas os nossos resultados anteriores sempre foram muito positivos, não só tecnicamente, como também a nível de estrutura. Nós temos sede própria, temos CT. Você sempre entrava no Campeonato Baiano como um dos favoritos. Até assim, obviamente tem a dupla Bavi, mas sim, sempre como um dos favoritos. Os times do interior. Nós temos um relatório assim, dos times do interior, tira Bahia e Vitória, nós somos os times que mais vezes disputou semifinais do Campeonato Baiano, o time que mais vezes disputou Série D, time que mais vezes disputou Copa do Brasil. A gente só perde Copa do Nordeste para o Atlético e para o Juazeirense, porque nós disputamos só 2 vezes. Então, isso mostra os resultados, né? E nos falta apenas o título de um Campeonato Baiano e um acesso da Série D, que nós disputamos 6 vezes, para a Série C. Nós disputamos uma Série C em 2008, junto com Itabuna, como nós estávamos conversando em off, mas naquele ano ainda não existia a Série D. Os 20 primeiros colocados daquele ano permaneceriam para a Série C do ano seguinte, porque criaria-se ali uma Série D. E a nossa colocação foi 21º. Nós saímos por causa de um gol de diferença. Nossa. Sabe para quem? Para o América Mineiro, que recentemente foi rebaixado da Série A. Então, quer dizer, em 2008 a gente poderia também ter feito esse mesmo percurso que o América Mineiro acabou fazendo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a temporada 2023, projetada a temporada 2024. Antes, o torcedor conquistense, e assim, o pessoal que já acompanha o interior baiano sabe que eu sou de Itabuna, mas tem uma relação aqui com Conquista que é praticamente, me considero já conquistense também, mas eu também lamento 2015. 2015 é algo que está na minha memória, porque criou-se uma expectativa, e a gente, pelo futebol do interior também. O que foi determinante ali para a Conquista? Para quem não sabe, a gente Conquista ganhou, né? 3-0 do Bahia aqui. E em Salvador, Camaçari, não foi? Não, Camaçari foi 2008. Camaçari foi 2008, né? Foi Salvador, perdeu. 2015 foi Fonte Nova. Foi Fonte Nova, perdeu para o Conquista. Perdeu para o Bahia, perdão. O que foi determinante? O que você acha ali que pesou na hora para o time não conseguir desempenhar o futebol que desempenhou, né, em outras ocasiões aqui? A gente está há 8 anos falando desse episódio. Eu acho que vamos continuar falando mais 50, né? Porque realmente ficou marcado na memória de todo torcedor. Imagine na nossa, né? Que vive isso aí 48 horas por dia.
Aquele jogo está bem vivo na minha memória, está bem presente. Não tem explicação, né? Como explicar a Alemanha 7-1 no Brasil, dentro de um Mineirão, né? Se nós formos analisarmos assim, time por time, situação por situação, foi muito mais vexatório. Porque o Brasil era favoritíssimo, né? Era uma semifinal, né? Era semifinal no Mineirão. Por ser uma semifinal, havia equilíbrio. Não chegou na semifinal. Exato, e são dois países... Não, digo no nosso caso, foi final. Mas eu tô falando assim, do Brasil, por exemplo. Sim. Era uma semifinal. Então, assim, a gente fica com essa coisa de que tomou 7-1 como se tivessem sido na primeira fase, nas oitavas. Não, tinha avançado. Exato. E o Brasil e o Bahia, o Brasil jogando no seu campo. E nós, assim, com tudo adverso, né? O que estava a nosso favor naquele ano, Wilson, foi só a campanha. Aquele jogo foi 3 de maio, nós tínhamos feito até aquele momento ali 11 jogos, estávamos invictos na competição, tínhamos a defesa menos vazada, só não tínhamos o melhor ataque, só tínhamos tomado até aquele jogo 6 gols, com o goleiro Viafra, que foi uma das principais contratações daquele ano, tanto o Viafra como o Paulo Almeida, nomes renomados. Paulo Almeida jogou no Corinthians até. Isso, Fausto, no Santos, foi campeão brasileiro, Paulo Almeida. Tínhamos Fausto, que era ex-Bahia também. Então tínhamos uma constelação de bons jogadores, sem falar dos nossos jogadores daqui. Tatu em uma ótima fase. E nós ganhamos aqui 3-0. Eu me lembro que naquele ano eu ainda mandei um documento para a federação reclamando da arbitragem, mesmo tendo vencido de 3-0. Poderia ter sido 4, deixou de marcar um pênalti, deixou de expulsar aquele zagueiro Tite, já tinha feito amarelo e era o último homem. Tatu ia fazer o gol. Ele fez a falta. Ele não deu nem um amarelo, porque também seria expulso. Era falta para vermelho direto. Ele surpreendeu todos nós que nem o amarelo ele deu, porque também o Tite ia acabar sendo expulso, porque já tinha amarelo. E era o último homem, né? Poderíamos ter ali ampliado a nossa vantagem com um jogador a mais e tirava o Tite do jogo de volta, que sempre foi um líder ali, um capitão. Um dos principais jogadores do Bahia naquela época. Enfim, e fizemos tudo que nós tínhamos que fazer, já tínhamos pago todos os jogadores, toda a comissão, faltaria pagar só a premiação. Viajamos muito confiantes, mas não achando que já tínhamos vencido, porque sabíamos da dificuldade que seria lá. Já havíamos jogado naquele ano com o Bahia 2 vezes. Nós abrimos o campeonato jogando contra o Bahia aqui, vencemos de 2-0. E naquela final, 3-0. Ou seja, não tínhamos sofrido nenhum gol, havíamos vencido as 2 partidas. Mas sempre jogos aqui em Conquista, o que eu estava falando com você anteriormente. E lá, aos 19 minutos aos 22 minutos do primeiro tempo, nós já havíamos tomado 3 gols. Então, foi um apagão geral. Nós viajamos 5 dias antes, treinamos na Fonte Nova para que os nossos jogadores se adaptassem ao gramado, treinamos no Barradão também, porque era um gramado mais similar ao da Fonte Nova. O nosso Lomanta aqui Júnior não tinha um gramado, não tinha sido reformado ainda, a reforma foi em 2016, era um gramado antigo, um pouco ruim, até para que a gente não estranhasse esse gramado na final. Fizemos tudo o que tinha que ser feito, antecipamos a viagem, como eu falei anteriormente, então era só chegar e jogar. Infelizmente, os gols foram acontecendo, existem muitos rumores de venda de jogo. Eu não consigo entender como que um diretor, que normalmente eles acusam a mim, né, vai chegar para 30 jogadores e falar, vamos vender o jogo. Então, presidente de clube nenhum vende jogo, quem vende jogo são os jogadores. E era chance de fazer história, né? É isso, e outra coisa é você acreditar essa situação ao Bahia, né? Você está praticamente também ofendendo a instituição. Pegar o Bahia e falar, vou precisar ganhar o jogo para ser campeão. E isso implica em muitas complicações na FIFA, se isso vazasse. E nenhum jogador ia aceitar isso. Eu costumo dizer que nós temos aqui em Conquista quase 6 ou 7 jogadores que estavam naquele elenco, além da comissão técnica, que era ali os bodes, e que eles estão autorizados a falar de quanto foi a venda, né? Podem falar tudo se realmente aconteceu. Então virou a página, já virou história, vai ficar essa marca negativa aí pro resto da história. Vai ficar até quando Vitória da Conquista for lá ganhar do Bahia e trazer o caneco. Mas ainda que aconteça isso, Wilson, as pessoas vão falar, os que torcem contra, que sempre tem, né? As pessoas que querem ver o mal, ainda vão falar, tá vendo, foi campeão, mas se não tivesse vendido o título, era bi. Então sempre vai ser isso. Infelizmente ficou essa mancha aí. Nós trabalhamos tanto naquele ano, como a gente sempre trabalhou. Tínhamos feito uma campanha maravilhosa, também enfrentamos o Palmeiras naquele ano, na Copa do Brasil. Jogamos a Série D e naquele ano nós só tivemos 2 derrotas, e as 2 derrotas foram exatamente para os 2 campeões, o Bahia campeão estadual e o Palmeiras acabou naquele ano sendo campeão da Copa do Brasil também. Então o que aconteceu foi isso, foi questão de jogo mesmo, que não se explica, nem os jogadores sabem, é um apagão. As coisas não aconteceram. Prega essas peças, né? O futebol não... Uma coisa eu gostaria de garantir a vocês, aos nossos torcedores, a quem realmente gosta do clube, não houve nada de atípico naquele jogo, foi a questão, se houve, foi com os jogadores. Eu não posso falar pelos jogadores. Posso até falar pela maioria, né, que a gente conhece, mas muitos jogadores ali a gente não tem como
garantir que... Porque normalmente as pessoas assediam os jogadores. Porque Sim. quem vai fazer, quem vai facilitar alguma coisa é um jogador sendo expulso ou cometer um pênalti, entendeu? Alguma coisa nesse aspecto. Mas nós tivemos 2 gols de pênalti lá, né? Logo depois uma semana depois daquele jogo, o Bahia contratou a Apodi, que era o nosso lateral direito, sem ser aquela Apodi antiga, não Apodi. Sim. Então, né, o Viafra era o inimigo número 1, virou inimigo do clube aqui, porque na semana do jogo ele exigiu viajar de avião. Ele só ia para o jogo se for de avião, deixou bem claro isso. Daqui para Salvador, no caso. Isso. Ele não queria ir na delegação e a gente acabou cedendo ao capricho dele para não criar algum tumulto no jogo, né? Já que ele vinha sendo a defesa menos vazada. Você imagina se eu troco o goleiro, uma atitude disciplinar, coloca um goleiro que era do Rio Grande do Sul, não tinha jogado nem o jogo e toma os 6. Então ia ficar bem... Aí sim ia ser acreditado bem a comissão técnica e a nossa decisão. Então resolvemos comprar a passagem de avião para ele, só que ele acabou, não deu teto no dia da viagem, porque naquele ano não tinha novo aeroporto ainda. E choveu e ele não conseguiu viajar de avião, acabou tendo que ir no ônibus do mesmo jeito. Essa daí... E num ambiente ruim, né, Wilson? O clube virou as costas para ele, o time, os jogadores. Porque o vestiário deve ficar ficou muito... terrível. Então isso contribuiu. Na semana do jogo tivemos problema com premiação também. Existe um regulamento no clube interno, isso é entregue a cada jogador quando chega, que todo mundo, ninguém sabe quem vai ser titular. Então a gente fala, se tiver alguma premiação, ao final do campeonato ela vai ser proporcional. Quem joga mais recebe mais e por aí vai. E quando nós chegamos na final, aí alguns jogadores liderados por esses nomes que eu te falei anteriormente, quiseram mudar, porque alguns jogadores do grupinho deles não tinham jogado muitas partidas, eles queriam que dividissem proporcional se o time fosse campeão. E aí queriam rasgar o regulamento, nós não permitimos. Aí ficou a semana toda tumultuada, perdendo tempo de treinamento para reuniões com esse tipo de tema. Então não foi assim um ambiente muito saudável naquela final, não. Realmente 2015 explicado aí por Ederlan e Amorim. Agora eu vou saltar no tempo. Vou vir para 2023, o Vitória da Conquista disputou o acesso, caiu para o Jacobina, né? Sim. Final. Qual a avaliação que você faz da temporada? Havia tempo também que Conquista não ficava fora da Série A, né? Do Baianão. Então, assim, acaba sendo tudo muito novo, né? A fórmula de disputa e tudo. Que lição tirar agora também para a temporada 2024? Foi uma experiência diferente, mas nos fez voltar, nos reportou, queira ou não, a 2006, porque a nossa caminhada estava muito parecida com a de 2006. Nós chegamos nesse jogo aí invicto também, contra o Jacobina. Tínhamos feito 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates, então bem parecida. Iam ser 13 jogos, em 2006 foram 14, e nós não tínhamos lá o preparador físico que estava em 2006, tínhamos alguns jogadores, tinha o treinador que era o mesmo em 2006, o Elias Borges. E não tinha como você acabar comparando essas situações, mesmo sabendo que eram realidades diferentes. Fizemos uma competição muito boa, conseguimos resgatar um pouco a imagem do clube, que, queira ou não, ela vem sendo diminuída, porque desde 2020 que você vem fazendo campanhas ruins, pelo aspecto financeiro, a nossa arrecadação diminuiu bastante. Na segunda divisão ela praticamente não existe, você banca praticamente a competição. Então o seu poder de barganha para contratações de jogadores mais conhecidos e de um certo nome, você acaba ficando de forma secundária, você não consegue competir com outras equipes. Aí você tem que revelar jogadores, buscar jogadores onde estão buscando a oportunidade, entendeu? Casar a necessidade com a pontualidade da contratação. E acabou acontecendo. Chegamos contra o Jacobina como favoritos, vencemos aqui de 2-1, perdemos um pênalti nesse jogo, do nosso capitão Ramírez, que fez uma campanha fantástica. E fomos a Jacobina podendo jogar pelo empate. E se perde por um gol de diferença, a decisão ia para os pênaltis. Aí veio a memória de Salvador. Aos 23 minutos já estávamos perdendo 2-0. Então o Jacobina acabou tendo um jogador expulso no final, mas já faltando 5 minutos. Nós não conseguimos nem fazer um gol para levar para pênalti. Então, que lição se tirar disso? Né? Que é um esporte, que é um jogo. Você não tivemos o que fazer diferente. Tivemos a oportunidade de fazer o pênalti, nós não fizemos. E não soubemos segurar o resultado lá em Jacobina. Agora, como eu te falei, a sazonalidade, né? O time se desfez todo, não tem como você dar uma sequência, uma continuidade. Aí o ano que vem você fala, vamos disputar de novo? Vamos, mas nós não temos base nenhuma. Só a partir de maio que a gente vai começar a contratar jogadores, possa ser que eu faça um time sem nenhum jogador desses que disputaram aqui esse ano. Esse é o grande problema desses clubes do interior, que convive com essa sazonalidade de você jogar 3 meses para... E o ano que vem a gente vai disputar, obviamente, e vai depender muito do nosso planejamento financeiro para ver se eu vou fazer um time
classe A, classe B, classe C, para a disputa da competição. O dinheiro acaba sendo bastante determinante, né, Terlândia? Totalmente. Para montar a qualidade do time. Pegar jogadores, às vezes, também mais carimbados ali, Isso. com costume de jogar competições como acesso. Totalmente. Os exemplos estão aí agora, né? O Itabuna virou SAF recentemente, houve um problema lá, eles já não desfizeram a parceria. O Fluminense já é uma SAF, feira já é uma realidade. O Barcelona é um time milionário, que eu, inclusive, não sei se você sabe, poucas pessoas sabem, mas quem subiu o Barcelona foi eu. Eu que fiz o futebol do Barcelona. Eu fui contratado em 2021 para trabalhar no Barcelona, Wilson. Sim. Eu que fiz todo o elenco, comissão técnica, e engraçado que a diferença é muito grande do que eu como conquista presidente, e você chegar lá como diretor de esporte, e eu não precisei fazer conta de nada, o que eu faço aqui quase que sem dormir, fazendo conta de 1 centavo para ver onde eu vou aplicar. O presidente me falou, faça o time que você quiser, não se preocupe com nada, com recurso financeiro, não se preocupe com passagem aérea, não se preocupe com transferência, não se preocupe com hospedagem, que são custos que acabam aumentando muito o valor final do jogador. Final, Aqui a gente faz tudo isso. Ele me deu essa liberdade, então eu fiz um elenco que nós fomos campeões de uma forma até simples, fácil. E conseguimos subir o Barcelona, e hoje está aí fazendo boas campanhas consolidado. E está fazendo um time fortíssimo agora para a primeira divisão novamente. Tem o ADJ, que o presidente é um deputado, se não me engano, federal, que é o Leu. Temos a Juazeirense, que o presidente é um deputado, Roberto Carlos. Temos o Bahia de Feira, que é um gestor, o dono de faculdade. Temos o Até de Lagoinhas, que a prefeitura banca. E temos o Conquista, que vive do que ele arrecada no campo. Esse é o fator mais determinante, Wilson, é a parte financeira. Você concorrer com esses times no braço. Na queda de braço é ruim, porque você vive aqui dos resultados. Quando eu falo vivo dos resultados, o que eu quero dizer com isso? Que quem sempre manteve o clube foram as competições, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que nos dá recurso financeiro quando você consegue essas classificações. Você vê, agora já tem um time novo fundado em Porto Seguro, só para você entender. Não sei se você viu nas notícias. Sim. Porto Seguro vai disputar a segunda divisão ano que vem, e o prefeito viajou, foi até a Federação Baiana, vai bancar todo o custo do projeto do time. E nós aqui temos uma dificuldade muito, muito, muito grande de conseguir o mínimo apoio possível com o poder municipal, desde a história do clube. Então, você perde um aliado que poderia ser determinante se tivesse esse apoio. Eu lembro de um tempo que o Itabuna jogava com o apoio de uma empresa municipal de águas, né? Que a gente está acostumado com a Embasa. Lá em Masa era a patrocinadora master do clube. Lembro também de outras épocas em que existiam incentivos do governo, até do estado, como o prêmio da nota fiscal, né? Trocava-se 10 notas fiscais por um ingresso, e aí isso garantia uma renda mínima, talvez, ali para os times. Esses incentivos hoje, eles minguaram, digamos assim? Aquilo virou um cartel, Wilson. Aquilo ali era, na verdade, tudo ali era muito maquiado, desculpe. O que acontecia? Você recebia só 50% do valor do ingresso. Você só poderia trocar 5 mil ingressos, digamos, a nossa capacidade seja 10 mil, você pode trocar 5 mil. Mas esses 5 mil, se você fosse vender, você ia a R$20, você ia ter um valor X. Do governo, você recebia só metade. Então, assim, a gente tinha que trocar o público pelo valor financeiro. Depois de um certo tempo, começaram a falsificar ou até falsificar esses ingressos. Não os ingressos em si, mas, por exemplo, vai jogar naquela época, vamos botar Camaçari e Poções, lá em Camaçari. Público do jogo, 10 mil pessoas, por conta das notas, né? 10 mil notas trocadas, não tinha 100 pessoas no estádio. Então, eles estavam comprando as notas para receber o recurso. Então, o objetivo do governo, que era atender a população, não estava sendo. Aí tentaram mudar, fazer igual Pernambuco, que era, em vez de ser a nota fiscal, o papel, um cartão magnético, que você ia fazendo as compras, ia carregando aquele cartão no próprio supermercado. Aqui na Bahia nós não conseguimos implementar isso, porque tinha que mudar toda a estrutura de catraca, de estádio, enfim. E mais uma vez o investimento ninguém quis. Então acabou não durando muito essa Sorota Show. Estado nenhum mais existe exatamente por isso, porque as pessoas estavam sempre falsificando o objetivo do governo. Se perdeu, né? Isso. Uma pausa rápida aqui, que eu vou dar um recado para você que está acompanhando o podcast Interior Baiano Notícias. Não deixe, gente, de acessar o interiobaiano.com.br, porque no site interiobaiano.com.br você vai achar as matérias que a gente produz aí sobre política, sobre desenvolvimento de várias cidades, matérias
muita gente, muitos protagonistas da política do interior baiano, mas você vai achar também os podcasts, e os podcasts sobre diversos assuntos, matérias também sobre diversos assuntos, mas voltando aqui a falar sobre os podcasts, você vai achar uma aba ali onde tem os episódios que já passaram por aqui. Então fica ligado, não deixe de acessar o interiobaiano.com.br. E você que está acompanhando pelo YouTube, faça sua inscrição aí no canal, dê um joinha na entrevista com a Ederlane Amorim, compartilha ela para quem gosta do Vitória da Conquista, para quem quer saber como está o preparativo para 2024. E também ativa o sininho para ficar ligado em outras entrevistas que teremos por aqui, que tem muita coisa boa. E eu vou voltar aqui para o segundo bloco, porque a gente estava falando agora sobre essa parte de incentivo, de governo, e recentemente o Conquista conseguiu vou ler aqui para não me perder, certificado da Lei do Incentivo ao Esporte. Pergunta de leigo. Explica pra gente aí como funciona isso, o que isso quer dizer, como isso pode ajudar o time, como isso pode contribuir com o time, né, com o desenvolvimento do time. Isso, é um programa do governo federal, é como se fosse a Lei Rouanet, que os artistas utilizam no Ministério da Cultura, com um percentual de 4%. O que muda é que o nosso é o esporte e o percentual que as empresas podem fazer as doações é apenas de 2%. Esse projeto ele só pode ser utilizado para a divisão de base, eu não posso usar esses recursos caso eu consiga as doações para o departamento de futebol profissional, eu só posso usar para a base ou para construção de espaço físico, seja alojamento, estádio, CT, etc. É um projeto idêntico ao que o São Paulo utilizou no centro de treinamento de Cotia. São Paulo, Corinthians, enfim, o Atlético Paranaense, vários times até sobrevivem desse mecanismo. Em que consiste isso? Nós podemos, através desse certificado, nós tivemos que mandar primeiro um projeto para Brasília, para o Ministério do Esporte. De que maneira foi esse projeto? Eu fiz o projeto de competições para 2024, competições de base. Você coloca todas as competições, sub-15, sub-17, sub-20, estima-se ali o custo dessa competição, e claro, você tem que colocar isso num projeto. O nosso projeto ficou orçado, arredondando, 980 mil, ficou mais ou menos em 1 milhão, todo ano, com todos os pagamentos de despesa de viagem, de hospedagem, tudo. Foi aprovado lá em Brasília. O que acontece? Agora você tem que fazer a captação desse recurso através das empresas e das pessoas físicas. Qualquer empresa que trabalhe com regime de lucro real, existe três tipos de regime que as empresas trabalham. É o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Qualquer empresa que seja lucro real, outra não pode, é quem pode fazer as doações para esse nosso projeto de até 2% do imposto que ele vai pagar ao final do ano, no caso, né? Então, assim, quem vai estar repassando esse dinheiro para a gente, na verdade, é o governo. O governo vai estar abrindo mão, por exemplo, você vai pagar R$100 de imposto, você paga 98 ao governo e repassa R$2 para a gente, R$2 para a gente, dá o mesmo valor. E pessoas físicas podem fazer essa doação de até 7% com esse mesmo raciocínio, com essa mesma logística. Você passa 93 para o governo e passaria 7 para o time. Isso tudo é feito através de uma conta que o governo federal abre. Nós temos, para executar esse projeto, por obrigação, nosso projeto ficou em 1 milhão, nós temos por obrigação de conseguir 20% para iniciar a execução desse projeto. Se eu não conseguir 200 mil, que é esses 20%, esse dinheiro fica, se eu conseguir 150, por exemplo, esse dinheiro fica bloqueado, ele está bloqueado na conta, e se eu não conseguir, no prazo de até 3, 4 meses, esse recurso volta para o governo federal, que é o proprietário desse recurso, digamos assim. E quando a pessoa física ou a pessoa jurídica faz a doação, a gente emite um recibo para a pessoa jurídica ou pessoa física, e com esse documento eles anexam na declaração de imposto de renda e esse será batido o valor quando ele for fazer a declaração. Nossa conta fica bloqueada, está bloqueada, já temos até alguns recursos lá, de algumas empresas que já fizeram as doações, porém eu só posso começar a usar esse recurso se eu chegar a 20%, que é 200 mil. Se eu não chegar, eu não posso nem tocar nesse recurso, porque ele é bloqueado, ele retornaria para o governo. Hoje, o primeiro passo na Vitória da Conquista tem quais categorias? Temos todas, sub-15, sub-17, sub-20. Jogamos o sub-20 no início do ano, saímos para o nosso adversário aqui, o outro Conquista, que vai disputar a Copa São Paulo, o branco e azul, e recentemente jogamos o sub-15 e sub-17. O sub-15 nós não passamos da fase de grupo, a gente acabou terceirizando uma escolinha, por causa da dificuldade de conseguir atletas, e o sub-17 fizemos uma campanha muito boa, chegamos a avançar de fase, mas enfrentamos o Vitória nas quartas de final. Obviamente que a diferença é muito grande, é até maior que no profissional. Perdemos aqui de 2-1
e perdemos lá de 3-2. 2 jogos apertados, ajustados, fizemos uma boa campanha. Inclusive o Vitória está levando um jogador nosso, que tem 15 anos, mas que jogou pelo Sub-17, chamado Vitinho, já está viajando agora em janeiro para lá. Então valeu a pena o esforço e fica lá como parceria, tanto para o garoto, vai ser muito bom, como para a gente, se amanhã ou depois o jogador aparecer, a gente tem um percentual através dessa negociação com esse jogador. Assim que funciona esse mecanismo. Então é isso que aconteceu. Demos um recesso agora, estamos fazendo algumas observações até dia 15, 20 de dezembro, vamos parar e a partir de 2024, com ou não a execução desse projeto, a gente vai estar disputando as competições. Claro que se puder ter esse recurso, nós vamos melhorar muito a estrutura que é oferecida, porque vai ter psicólogo, nutricionista, todos esses profissionais contratados. E uma informação importante, 2, aliás, Wilson, esse recurso, ele tem que ser gasto, se eu receber 1 milhão, ele tem que ser gasto exatamente como está lá no projeto em Brasília. Eu não posso tirar 1 centavo, a gente vai ter que prestar conta e apresentar nota fiscal de tudo que eu mandei antes de receber o dinheiro lá para Brasília. Não sei se vocês estão entendendo. Tem que ser praticamente o mesmo custo. Isso a gente fala assim, é para divisão de base, a gente sabe, mas acaba contribuindo que um jogador que às vezes estoura no sub-20, ele pode ser utilizado para compor elenco, até para ser protagonista do time. Isso, mas ele não pode estar recebendo nenhum recurso desse projeto se ele for profissional. Se ele tiver um contrato profissional, automaticamente ele tem que sair do projeto. O incentivo, na verdade, ele ajuda mais no desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento, exatamente. É na divisão de base. O que não deixa de ser muito importante contribui demais com o time. E a outra informação é que, por ser um imposto federal, todos nós que pagamos imposto, né, imposto de renda, a gente não sabe o que está sendo feito com o recurso. Muito menos se ele fica aqui em Vitória da Conquista. E com isso, tanto o empresário que esteja me ouvindo, ou o torcedor que queira contribuir, essas informações todas estão lá nas nossas redes sociais, com os contatos, você vai ter a certeza que o imposto que você está pagando vai estar sendo direcionado para um clube aqui da sua cidade, seja o meu clube, seja o clube de outra. Aqui também tem um time de rugby que também conseguiu essa lei de incentivo fiscal, tem outro Conquista que também conseguiu. Então você imagina, a gente está falando aqui de 450 adolescentes que vão estar vivendo uma camada esportiva dentro de uma sociedade que está cada dia mais perigosa de se viver. E você vai estar entrando como um projeto desse de prevenção e de educação para esses garotos, pelo menos estarem ali convivendo dentro do esporte, que a gente sabe os benefícios que traz para uma sociedade. Muito importante. Aderlane, Conquista tem o Laumantão, mas Conquista também tem o estádio da Zona Oeste, né? O Murilão, tem o Edivaldo Flores. Eu fico pensando, por que Conquista não pega o time e não bota nesses estádios? Imagine aí, tem 1.500 pessoas no Laumantão, mais 1.500 pessoas no Murilão, a pressão é outra. São outros 1.500, então, parece 10. Então, explica pra gente por que isso aí eu tô falando, é uma dúvida minha, mas já escutei nas ruas muita gente se questionando sobre isso. Na verdade, porque os estádios não oferecem condições ainda de atender às exigências para uma partida de futebol profissional. Para você realizar uma partida de futebol profissional, você tem que cumprir laudos técnicos exigidos pela Federação Baiana e CBF e pelo Ministério Público, que é o mais importante. Então você tem que ter laudo da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária, da Engenharia, que é a segurança, e do Corpo de Bombeiros. Então, se qualquer desses laudos não for aprovado, você não tem condições de disputar esses jogos. E quando você vai entrar na competição, você tem que 2 meses antes já definir onde você vai jogar, porque pelo Estatuto do Torcedor, você tem que divulgar a tabela 2 meses antes da competição, para que o torcedor saiba onde se programar, onde seu time vai jogar, enfim. E você já tem que apresentar ali o seu mando de campo, com os laudos, com o estádio todo definido. Você veja que o Itabuna está tendo dificuldade, o Colo-Colo, o Itabuna jogou em Camaquã, se não me engano. Jogou alguns jogos aqui, não foi? Aqui também, o Docimel veio jogar aqui, porque normalmente não se organizam esses laudos com antecedência por conta das necessidades. E como os estádios são municipais, a gente acaba ficando engessado, sem nenhum poder de decisão. Esse ano mesmo, na última semana que nós conseguimos jogar a 2ª divisão aqui, nós já estávamos entrando em contato com outros locais, porque estávamos tendo dificuldade de conseguirmos os laudos por deficiências de estrutura no estádio, porque não estava oferecendo essas condições que eu te falei. Seria interessante poder jogar, principalmente no Edivaldo Flores, que o Murilão, o piso não ficou muito bom, ficou um pouco duro. Nós chegamos a treinar lá e os jogadores reclamaram bastante.
Mas você tem um jogo, como você falou, de 1.000 torcedores no Lomantão, ficam espaçados, você acaba jogando um estádio neutro. E você pega 1.000 pessoas e bota no Murilão e bota no Edivaldo Flores, seria uma outra realidade. Outra realidade. A gente usa muito para treinamentos, né? Até para poupar o gramado lá do Lomanto Júnior, mas seria de uma relevância muito grande se nós tivéssemos esses 3 estádios em caráter oficial de liberação de jogos. Levantei a questão aqui, quem sabe isso aí não roda na cidade e não chega eu onde acho deve difícil, chegar. porque o nosso Lomanto Júnior, que é só um, a gente todo ano sofre, fica todo ano sendo ameaçado pela federação. Olha, a federação pressiona a gente, sim. A gente não tem o que fazer, pressiona a prefeitura, porque a gente tem que jogar, né? A prefeitura às vezes não tem como fazer, aí tem que buscar local. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo, Wilson, que aconteceu conosco em 2016, quando houve a reforma do estádio aqui, do gramado, e aproximou-se, acho que 100 metros mais para a arquibancada, que era bem afastado, era mais afastado ainda. E nós naquele ano jogamos o Baiano e a Copa do Nordeste. Entrou o segundo semestre e a gente sem estádio, começou o Campeonato Baiano e começou a Copa do Nordeste, nós tivemos que fazer 4 jogos em Ilhéus. Nós jogamos lá em Ilhéus pela Copa do Nordeste contra o Ceará e contra o Flamengo do Piauí. E jogamos pelo Campeonato Baiano contra o Vitória e contra a Juazeirense, ou seja, tivemos um prejuízo técnico, financeiro muito grande. Renda, né? Jogos contra Vitória e Ceará, especificamente falando. E você gastando com deslocamento, com hospedagem, você mandante, você teve que fazer o jogo fora. Então, para você ver que isso aí ocorre quando o estádio não tem esses laudos técnicos perfeitamente desaprovados por essas entidades que eu citei anteriormente. Isso é a nível nacional, não é só aqui em Conquista não. Essa exigência acaba sendo para todas as cidades, para todos os estádios. Derlane, caminhando aqui para o bate-papo, a CBF tem à frente um presidente baiano, mais precisamente de Vitória da Conquista. Qual a avaliação que você faz desse trabalho aí já de algum tempo, de Edinaldo Rodrigues à frente da Confederação Brasileira de Futebol? Eu conheço bem o Edinaldo, é um amigo em particular. A fundação do clube se deu com ele. Todos esses 17 anos de existência do clube, ele esteve presente, salvo esses 2 últimos anos que ele foi para a CBF como vice-presidente Nordeste e agora como presidente. O que a gente não pode falar que está bom são os resultados, né? Só que uma coisa é gestão, a outra coisa é resultado de campo. Ele não tem participação nenhuma é como cobrar resultado de campo aqui com a gente. O que você tem que fazer é dar a estrutura para que ele aconteça. Obviamente que ele vai ter que contratar treinador, ele deve ouvir os seus pares, as pessoas aí que estão no dia a dia com ele. E essa decisão sim, mas depois que começa o trabalho, aí ele não tem mais envolvimento nenhum. E os resultados realmente são horríveis, né? Você nunca teve uma eliminatória tão ruim como a nossa. Perdemos o Mundial Feminino para um time que não era considerado favorito, né? A Jamaica, perdemos o Sub-17 também para a Argentina agora, por goleada. Só ganhamos o Pan-Americano. Mas assim, nas eliminatórias, estamos fazendo, além dos resultados, a gente vê que a seleção não vem acontecendo, e ele acabou de ser condecorado aí pela FIFA como diretor executivo, né? E nós nunca tínhamos isso anteriormente. Os últimos 3 presidentes da CBF, que foram o Marinho, o Ricardo Teixeira e o Marco Polo Del Nero, um está banido, o outro não pode entrar no país e o outro está cumprindo 20 anos. E Edinaldo conseguiu, tem 2 anos que não se fala de corrupção no futebol brasileiro, por isso que ele foi homenageado pela FIFA, que é a entidade mãe do futebol, que pela ordem é FIFA, Conmebol, CBF, federações. E ele foi condecorado aí pela FIFA e assumiu esse cargo executivo também, permanente, como um presidente de CBF que, se você for comparar com os antecessores, né? Agora, infelizmente, os resultados, como eu falei anteriormente, o resultado técnico não estão acontecendo, mas ele deu uma nova versão aí, uma nova roupagem. Claro que existe muitas coisas que tem que se acreditar a CBF, por exemplo, a arbitragem, né? Aí ele tem que criar um departamento de árbitro. Quem responde é o departamento de árbitro. Ele colocou lá a Celeme, que foi um dos maiores árbitros do Brasil. Então, ele não botou lá um açougueiro, ele botou alguém que tinha expertise no assunto. Mas tem o VAR. Então, a torcida do Bahia agora está dizendo que a Edinaldo está prejudicando o Bahia, porque vai para ajudar o Vitória a subir e o Bahia a cair. Então, por ser cultural isso já no Brasil, Wilson, você vai escutar sempre opiniões assim, né, contraditórias, mas eu até sou suspeito de falar, porque ele sempre ajudou o nosso clube, sempre não ajudou assim financeiramente, mas ajudou no que ele pode fazer, essa parte de logística, burocrática. Ele sempre esteve presente, se preocupando por ser daqui. Ele conhece bem o nosso trabalho, inclusive eu tentei sair como candidato a presidente da federação
o ano passado Eu ia e tinha, perguntar e isso, tinha teve o aval essa- dele, tinha o aval dele. Só que lá é muito blindado, eu não consegui nem o registro da minha candidatura. Você não consegue por conta do estatuto, ele é todo blindado. Aquilo é um absurdo. Ele foi feito para ficar como está hoje, né? Passando de família, um nepotismo total. E ele também sabe disso. Você não consegue nem... Como é que você vai ter uma eleição que você não consegue nem o registro? Você não sabe a data da eleição. No estatuto você tem 1 ano para fazer a eleição. Então você tem que conseguir 20% de subscrições de todo o colegiado, que você não sabe o quantitativo. Imagine, como é que você vai conseguir 20% de quanto? Se você não tem essa informação. E quando chega a informação, você não sabe se a Liga de Wilson está afiliada, está legalizada ou não. A Liga de Vitória da Conquista Amadora não conseguiu nem votar se eu fosse candidato, porque estava faltando documentação. Aí ele vai divulgar o edital da eleição, só para resumir. Ele vai e divulga numa sexta-feira e você tem 2 dias úteis para conseguir registrar uma chapa. Se você tem que conseguir ainda essas 20 subscrições de todo o universo, são quase 400 municípios. Quem vota são as ligas e os clubes, ligas amadoras e clubes profissionais. Então, desde 2002 que não se consegue, não tem nem eleição. O candidato sempre é reconduzido porque não consegue esse... Antes de mim, teve um senhor que quis concorrer também, ele viajou para Portugal, a federação soube, quando ele viajou, eles convocaram a eleição. O rapaz estava lá em Portugal, então, mais uma vez... Enfim, então, é um projeto que ficou para trás e Adinaldo sabe que ele ia apoiar o nosso nome por confiar no nosso trabalho, por saber, por a gente ter transformado um pouco o futebol de Vitória, dando uma nova cara, né? Ainda que tenha essas críticas, isso acaba criando a cultura do futebol, tem que ter isso mesmo. A gente não vai agradar a todos, mas o trabalho... houve um resgate muito grande do futebol profissional de Vitória da Conquista através do SCPP. Tanto a nível de resultado, como a nível de estrutura. E onde você escuta falar do nosso clube, você sabe que é um clube simpático, é um clube cumpridor. Nunca houve aqui nenhuma ação contra o clube. E um detalhe, voltando aqui ao assunto da lei de incentivo fiscal, só para resumir todo esse contexto que eu estou falando, para a gente conseguir esse certificado, você tem que apresentar todas as certidões negativas de débito ao governo, de imposto de renda, de INSS, de FGTS, de Receita Federal, trabalhista, de Ministério do Trabalho, todas. E nós não precisamos atualizá-las, não. Nós simplesmente imprimimos, já estava pronta lá. Isso quer dizer que você não deve nada a ninguém. Nós nunca ficamos devendo nada a ninguém nesses 18 anos. Isso para mim foi a maior conquista. Inclusive, recebemos um comunicado da CBF parabenizando por esse feito, com a frase: no futebol, quem não deve nada a ninguém é milionário. Nossa, muito bom. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta aqui sobre Adinaldo Rodrigues, mas antes eu vou para uma pergunta que não está nem no roteiro. Futebol feminino em Vitória da Conquista. A gente pouco ouve falar. Você tem algum panorama para falar para a gente? Como está o desenvolvimento? O que você tem acompanhado? No nosso projeto, como possível presidente da Federação Baiana, tinha um total apoio ao futebol feminino, que é uma ferramenta que está em constante evolução, né? Existe campeonato mundial já de futebol feminino. Já. Então, por que a gente não pode ser um fornecedor dessa matéria-prima, né? Como nós somos aí para o futebol masculino? Aqui a gente sempre apoia, nós sempre apoiamos o Claudio, que é o proprietário do Juventude, que disputou o Brasileiro ano passado. O Juventude é um time feminino aqui da cidade. Só que esse ano no Campeonato Baiano nós não tivemos nenhum representante. Aí passa eu imagino que pelo Poder Municipal, Wilson. Não que o Poder Municipal tenha a obrigação de estar fazendo isso pelo time profissional como é o nosso, mas se nem o Intermunicipal, que é um campeonato que 80 municípios disputam, 60, 100, e Vitória da Conquista, se você for pegar os últimos anos, não tem nem participado. Então, por aí você tira o real interesse pelo esporte amador masculino. Você imagine para o feminino, que já com o Intermunicipal é cultural, né? E é um case de sucesso, né? Do totalmente. Futebol. No Brasil, é comentado fora do estado. É o maior campeonato amador do Brasil. E, inclusive, Vitória da Conquista ostenta o bicampeonato. Conquista tem o bicampeonato no Intermunicipal. Teve 4 anos que nós disputamos em sequência com o nosso Sub-20. Nós conversamos com a federação e foi uma jogada interessante, que a gente colocava o nosso Sub-20. Dava rodagem, né? Exatamente. Só que a gente arcava com tudo também, representando a cidade no Intermunicipal, e a gente que arcava. Depois que nós fomos perdendo o fôlego financeiro, nós paramos de disputar. Parece que Conquista disputou uma com a gestão de Ezen Guzmão, de forma muito amadora, que inclusive foi um dos prefeitos que mais nos ajudou aqui nessa questão financeira de apoio ao clube. Começou com ele,
sem nenhum tipo de legenda partidária, mas na época de governos anteriores nós nunca recebemos nada, nem um centavo. Viemos a receber e a atual gestão um pouco menos, mas acabou ajudando com muita dificuldade também. Então, se nem o Intermunicipal, e disputou ano passado o Intermunicipal, mas treinando 2 vezes só por semana, fez uma campanha muito ruim, não passou da primeira fase. Então, esse é o retrato. E do futebol feminino que precisaria ter um apoio, porque tudo hoje é custo. Se você vai trazer jogadoras para treinar, você tem que ter o custo de material, você tem que ter o custo com recursos humanos, você tem que ter o custo da inscrição, se é jogador de fora, é custo de hospedagem, de alimentação. E quem é que banca isso, né? O dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Patrocínio, é muito difícil o patrocinador hoje patrocinar alguma coisa que não vai ter um retorno, não vai ter uma contrapartida, nem mínimo que seja de mídia, né? De exposição de marca. Se você não tem uma divulgação no futebol feminino, você praticamente não, a sua marca fica apagada. E no futebol profissional a gente também sofre essas mesmas dificuldades. Tudo passa por essa questão do apoio. E tem um mecanismo aí, um gatilho que daqui a 2 ou 3 anos, se não me engano, todos os times da Série A e Série B vão ser obrigados a ter um time de futebol feminino. Agora, se não ajudar, Reginaldo conseguiu, e agora, um apoio da FIFA, algum recurso aí que ele conseguiu, que vai ser destinado para as competições femininas. Para cada federação, a CBF vai estar destinando um valor para ser aplicado no futebol feminino. Então, talvez com isso possa ser que precisa de apoio para desenvolver, né? Exatamente. Eu sou corintiano e assisto muito, tenho assistido alguns jogos do futebol feminino do Corinthians. Assisti agora, mais recentemente, a final da Libertadores, Corinthians e Palmeiras. Um jogo emocionante. Corinthians ganhou de 1-0, assim, com goleira fazendo defesa que você fala assim, impressionante. Não gosto dessa comparação de defesa que o futebol masculino não faria. Não gosto dessa comparação, mas eu acho que, assim, um nível técnico que realmente surpreendeu. E agora, mais recentemente, Corinthians e São Paulo, final do os estádios lotados, do Campeonato Paulista, 41 mil pessoas na Neoquímica Arena. O primeiro jogo também deu um bom público. E olha que o São Paulo não levou o jogo para o Morumbi. E aí, falando de... eu tô falando assim, do Campeonato Brasileiro, que já se consolidou, né? Sim. No feminino. Então, acho que é relevante. Eu fiz essa pergunta, não estava aqui no meu script antes. Mas é muito relevante. Mas eu acho que cabe esse incentivo para que o pessoal que assiste ali na TV fala, olha, o caminho para começar é por cá, então vou... Tem que começar de algum... Um comentário sobre isso, por exemplo, nós tivemos o Campeonato Baiano, todo ano tem, mas participam 4 equipes, 6 equipes, e às vezes você coloca equipes que não têm a menor condição de participar. Por exemplo, você vê placares, acho que teve um placar de 24-0, de 15-0, então... Isso não é jogo, né? Isso melhor que se incentive para que tenha um mínimo de competitividade, se organize, não botar qualquer time, pegar 11 meninas na rua, bota a camisa e vai lá para dizer só para realizar o campeonato. Isso aí eu acho que até mancha um pouco a organização da entidade e da própria competição. Dani, a gente está caminhando aqui para a reta final do bate-papo. Nós temos alguns quadros no Interior Baiano Notícias. Um desses quadros a gente costuma fazer para classe política que vem aqui, que é da onde professor. Você não foi técnico, professor também não vai tirar de letra. Vamos lá. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira. A gente estava falando sobre o trabalho de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para o trabalho de Edinaldo Rodrigues na CBF, qual nota você daria e por quê? Eu daria a nota 8 e só não daria o 10 por conta dos resultados técnicos, que eu tiro o peso dele, mas por ele ser o principal responsável pela entidade e pelo futebol nacional, hoje ele é o mandatário, não vou dar uma nota maior por isso, mas se digamos que o Brasil tivesse, a seleção brasileira de adulta, né, a principal, tivesse aí hoje em primeiro lugar, disputando ali ponto a ponto com a Argentina, tendo feito melhores apresentações, que a gente vai ficar o ano todo com essa colocação, só vai ter jogo agora em setembro do ano que vem. Eu daria uma nota 9 e 10 fácil, porque eu tenho certeza que ele mudou toda essa estrutura, essa pirâmide aí que a gente vinha com esses presidentes que, como eu falei anteriormente, nenhum foi banido, o outro não pode não pode entrar no país, o outro não pode nem viajar para a Copa do Mundo. Então isso aí realmente manchou um pouco. CPI em cima de presidentes que o Romário criou. Então, com o Edinaldo, além dele ter reconstruído o espelho dessa entidade, ele conseguiu ser premiado ainda pela maior entidade do futebol mundial, que é a FIFA. Então, nota dada e 8. justificada. Nota 8. Só um minutinho aqui, gente.
para uma pausa rápida aqui no bate-papo, que ainda tem algumas coisas para acontecer, para lembrar vocês do interiobaiano.com.br. É o nosso site, o nosso portal, onde você encontra notícias sobre o Vitória da Conquista, sobre política, agora sobre arte, música, cultura, né? Recentemente tivemos convidados no podcast de todas essas áreas. Então, no interiobaiano.com.br você encontra tudo isso. E não é só o site. Temos o Instagram, temos o YouTube. Só você pesquisar lá, Interior Baiano. Você que está no YouTube, tá em casa, né? Aí só se inscrever no canal, compartilhar a entrevista, dar um joinha. E não deixe de entrar no Instagram do Interior Baiano, observar lá os destaques. Vai ter notícia do Vitória da Conquista, ter notícia aí sobre a política da cidade, sobre o futebol. Quando tudo que estiver acontecendo aí, quando o Conquista estiver se movimentando para 2024, montando elenco, o Interior Baiano vai estar noticiando, que a gente vai estar em contato aqui direto com Ederlane. E é isso, vamos continuar aqui o papo com aquele quadro, que é o segundo quadro, o quadro que encerra o podcast Interior Baiano Notícias. Aqui agora é a saia justa, Ederlane. É o momento que a gente... a gente tem aqui um quadro chamado Bate-Bola, que a gente apresenta 8 nomes. Esses nomes, eles vão dar, no seu caso aqui, do futebol à política. E aí é o seguinte, a gente pede uma definição em uma palavra ou uma breve frase. Defina como quiser, com adjetivo, com o que você quiser. Posso pular também, né? Pode pular, você aqui. Certo. Mas eu vou começar. O primeiro nome, Elias Borges. Ah, meu irmão. Tite. Retranqueiro. Guilherme Belitani. Pulo. Edinaldo Rodrigues. Gratidão. Sheila Lemos. Pulo. Valdenor Pereira. Pulo. Jair Messias Bolsonaro. Pulo. Luiz Inácio Lula da Silva. Pulo. Eu não gosto muito de falar de política, Wilson. Eu prefiro que 2 cientistas políticos... Eu gostaria de ver... Sobre política, sabe qual é o meu conceito? Sim. Eu gostaria de ver 2 cientistas políticos, que são as pessoas mais preparadas que tem, né? Para se debater com qualquer pessoa. Um de cada partido. Ver quanto tempo eles vão ficar ali discutindo para ver se um consegue convencer o outro de alguma coisa. Então, esse é o meu conceito sobre a política. E você pulou uns nomes aqui também do esporte do futebol. Qual do esporte que eu pulei? Guilherme Belitani. É porque, na verdade, eu não tenho assim, aproximação nenhuma, não tenho conhecimento, não tenho relação. Então eu fico não tenho nenhum conceito sobre o que falar, né? A única relação que eu tive com o Belitani foi em 2020, quando nós fizemos, inclusive, uma parceria com a marca Esquadrão. Ele escolheu o Vitória da Conquista para representar, né? Ele, inclusive, nos vestiu em 2020, ia ser 2 anos de contrato, mas durou só 1 ano porque veio a pandemia. Mas ele escolheu e o primeiro e único contato que eu tive com ele foi nesse momento. Mas assim, eu não tenho uma gestão muito elogiada do ponto de vista... obviamente, dentro de campo não teve um resultado esperado, mas... Mas é igual o Edinaldo, né? Ele, inclusive, estava no jogo do América Mineiro lá ontem, eu vi uma cena muito dele. O Vitor eu poderia ter falado, que é o vice-presidente, que fez o curso de gestão esportiva comigo em 2017 na CBF, que é um amigo e sou um admirador. Mas assim, como eu não conheço... E a questão dos políticos que eu pulei, porque realmente eu não prefiro não falar. O clube aqui nunca foi muito ajudado na política. Nunca foi muito ajudado. Talvez esse seja minha maior tristeza, porque eu acho que poderia ter sido feito alguma coisa com uma modalidade que eleva muito o nome da cidade. Ou bom ou ruim. Você lembra quando o Palmeiras veio aqui? Conquista foi noticiário internacional na ESPN. Fizemos matérias ao vivo para todo mundo. O Palmeiras veio aqui, a Band veio. Inclusive, o gramado foi reformado, Wilson, por causa daquela matéria que Neto fez, que o Palmeiras ia jogar num chiqueiro. Então, foi um vexame nacional. Foi a notícia, mas de forma negativa, porque o estádio nosso tinha que chover, estava parecendo uma pocilga. Após aquele jogo, que acabou tendo a reforma do estádio, na época de Guilherme Menezes. Então, assim, se tivesse feito já um trabalho de prevenção, né, você dá uma estrutura, não esperar acontecer. Por exemplo, todo ano a prefeitura sabe que a gente vai jogar o Campeonato Baiano. E todo ano sabe que vai precisar fazer algumas alterações por conta dessa exigência dos laudos. E todo ano é o mesmo sofrimento. A gente tem que ficar ali, semanas antes da estreia, você saber onde vai jogar, porque tem essa dificuldade. Então, nunca foi prioridade, entendeu? Aqui em Conquista nunca foi. Como eu falei anteriormente, nem o amador que deveria ser não é, imagina o profissional. Nós comentamos até nos bastidores que isso vem acontecendo. O Itabuna agora vai jogar
em Ilhéus, que tá bom, é perto, mas não é na sua Não cidade. é a mesma coisa. E a gente sabe o quanto o jogo no domingo, eu tô falando domingo aqui pro seu horário talvez culturalmente, né, Sim. do esporte, mas o quanto esse jogo movimenta, do vendedor ambulante da cerveja, da pipoca, Aquece a todo economia. um Aquece a economia. mercado em cima. Eu sou frequentador de estádio, fui no Itabunão, já fui aqui no Lamantão, já fui no Mário Pessoa em Ilhéus. Sim, o Itabuna, por exemplo. Desde o ano passado, acabou o Baiano, já se sabia que o Itabuna ia jogar o Baiano esse ano na primeira divisão, e a Série D, Copa do Brasil. O presidente lá é vereador, então assim, ou é boa vontade, enquanto tem um prefeito de Porto Seguro que viajou lá para a federação, vai bancar o time todo ano que vem, né? Tem prefeito de Tapetinga que banca a seleção intermunicipal todo ano, e várias cidades intermunicipal são bancadas pelo poder municipal, porque não são independentes, né? Os jogadores são amadores. E aqui eu acho que nos faltava isso, ter uma pessoa assim do futebol, tanto na prefeitura como na Câmara de Deputados. Aqui a gente tem uma aproximação até boa, mas em relação a resultados, a apoio, nós nunca tivemos, como eu falei anteriormente, né? O presidente do GIC é deputado, o da Juazeirense é deputado, então você sabe que isso, queira ou não, abre mais portas, né? A maioria municipais abre mais preciso portas, ter abre mais portas. apoio. Então por isso que eu preferi não falar. E o outro esporte eu não pulei ninguém não, né? Só da política mesmo que eu prefiro não estar comentando. Nerlane, a gente agradece esse papo. Dá aqui pra gente ficar aqui mais pelo menos umas 2 horas. Já acabou, né? Fazendo umas 2 horas aí, batendo papo sobre Vitória da Conquista. E aí eu vou puxar a sardinha também, falar sobre o Itabuna, reacompanhar. A gente gosto comentou, muito gente, Itabuna, nos bastidores. Rivalidade sobre times históricos épica aí, de Itabuna e Conquista, grandes jogadores. E a gente espera que esse clássico volte a acontecer na primeira divisão. E eu vou ficar na saia justa na época, porque eu não sei pra quem eu vou torcer agora, que eu já sou praticamente conquistense. Você é conquistense. Torce pra empatar. E eu agradeço a sua participação, desejando aí todo o sucesso do mundo pro Vitória da Conquista 2024. A gente vai acompanhar esse acesso aí, que uma das 2 vagas é do Conquista. Amém. Eu que agradeço isso, a você, ao seu público, pela oportunidade. E assim, é tudo como Deus quer, né? Em tudo a gente tem que dar graças. Tudo que está acontecendo é pela vontade de Deus. Então, eu tenho muita fé nisso, hoje eu creio nisso, e acho que tudo que está acontecendo tinha que estar acontecendo dessa maneira. E o destino vai nos mostrar aí o caminho melhor para reencontrar vamos assim, buscar essa nostalgia, né? Porque hoje o clube está vivendo de nostalgia do que foi construído lá atrás. E precisamos mudar isso, mas só vai mudar com trabalho, com apoio. Hoje o time realmente está numa decrescente muito grande por conta quer ver um dado alarmante que eu vou te falar aqui? Para a Vitória da Conquista, para ter um time na primeira divisão aqui agora, só em 2025. Porque temos que jogar a segunda em 2024. Se conseguirmos o acesso, pode ser a gente, ou Serrano, ou outro Conquista, né? Temos 3 times hoje aqui aptos a disputarem. Então, 2025, se conseguirmos o acesso em 2024. E para jogar uma competição nacional, aí que eu acho que é o mais grave, lembra que eu te falei que a gente sempre vivia dos nossos resultados nas competições nacionais? Nós vamos ter que subir o ano que vem, jogar um estadual em 2025, conseguir essa vaga do nacional no estadual de 2025 para jogar em 2026. Então, assim, além de disputar essas competições, temos que conseguir os resultados. Caso não consiga, aí você vai empurrando ano para frente. Então, no mínimo, até 2026, não vai vir um time aqui de fora do estado para jogar, a não ser que venha aqui e mandar no campo. Para você ver o quão importante é o apoio, não esperar que, né? Como quando eu cheguei aqui, estavam 3 times todos desativados, não tinha futebol profissional aqui. E nós conseguimos resgatar. Queira ou não, foram 16 anos aí, como você mesmo falou, acompanhou Conquista Itabuna, aqui já veio Palmeiras, Curitiba, Sport Recife, Santa Cruz, Boa Esporte, Náutico, os times que vieram jogar a Copa do Brasil, Ceará, a Copa do Nordeste, enfim, nós viemos jogar aqui, lá em Ilhéus, Série D, vários times aí do Nordeste, e hoje a gente está vivendo nem intermunicipal a gente está tendo. Então, se continuar assim, vai chegar um momento que vai fechar não só para que 3 estádios, né, se não tem competições. Verdade. Então, é um quadro que é de se preocupar. E o nosso time está aí, está vivo, só que a gente tem que respeitar, Wilson, o calendário. Eu só posso jogar agora uma segunda divisão ano que vem, se subir, jogar o estadual da primeira, para tentar conseguir essas classificações, para no mínimo em 2026 ter um time de fora do estado aqui jogando na nossa cidade. É isso aí, a gente vai estar na torcida, viu? Obrigadão. Gente, é isso aí. Fica por aqui mais um episódio do podcast Interior Baiano Notícias.
E aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado, Ederlane. Valeu, galera. Tchau, tchau.